Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um estudo, umas reflexões do Evangelho. Hoje nós vamos estar no capítulo 4, iniciando o item Laços de Família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Vamos lá nesse estudo, que é muito importante? Então, comecemos. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que, após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes, também, seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, por isso mesmo, mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que, na Terra, se unem apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se uniram apenas por interesse, essas realmente nada são uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seu parente. Ao se dizer estas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo, de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre as raças e os povos. O receio do aumento indefinido dos parentes, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Eles encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivo de sua afeição.
que na Terra estiveram ligados a ele, com designações diferentes ou de igual maneira. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-encarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados esses ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz como consequência a interrupção de todo o progresso, visto que se há qualquer progresso, não há mais destino definido, fixado. Conforme tenham vivido, bem ou mal, as almas vão de imediato para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem, de tal maneira que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, jamais estarão certos de voltarem a se rever. É o rompimento absoluto dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sob a terra e, no espaço, caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas as suas esperanças não estão totalmente perdidas, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam. Um dia sairão do lamaçal em que se atolaram. Enfim, com a reencarnação, existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além túmulo. A primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. A segunda alternativa é a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta, ou seja, a pessoa morre e o espírito volta a um todo, que esse todo seria Deus. Então nós seríamos parte de Deus, né? A terceira alternativa, a individualidade da alma, com fixação definitiva do destino, em conformidade com a doutrina da igreja. Então, aqui, cada um de nós seria uma pessoa, um indivíduo, mas com essa destinação pós-morte, tá? A quarta, a individualidade da alma com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros. Com a terceira, há uma possibilidade de se reencontrarem, desde que estejam no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo, existe a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram. E isso é o que constitui a verdadeira família. Bem, então isso que o Evangelho nos trouxe hoje. A questão se a reencarnação ela acaba com os laços de família ou não. Então a gente vê aqui
que Jesus, quando se nos apresentou, né? A questão do amor, né? Foi uma coisa que ele bateu muito, o amor, e sem distinção. O Pai ama a todos, e o Pai é o Pai de todos. Olha a ideia de família, por todo o tempo. Não consigo perceber no ensino de Jesus que essa noção de família, o Pai é Deus, né? Restringindo a uma vida. Não é isso? Então, a gente vê que nós nos reunimos, e fica fácil de observar isso, nós nos reunimos pelos nossos interesses, nossos valores, nossos sentimentos de amor à pessoa, de gostar daquela pessoa. No dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja num grupo de relação, né, familiar, de vizinhos, a gente se reúne, a gente se aproxima, a gente se procura quando a gente tem alguma coisa em comum. Temos o mesmo pensamento, temos o mesmo sentimento, temos afinidade que nos aproximam, nos atrai. A gente se procura. E assim é, de qualquer maneira, tanto nós encarnados, e também é assim, nós desencarnados. Porque o que fica é o espírito. A matéria já se decompôs. E isso, como a leitura nos traz, dentro da reflexão espírita, é uma coisa que antecede a nossa encarnação. Nós, segundo a doutrina espírita enxerga a mensagem do Cristo, nós não fomos criados naquele momento da concepção no útero materno. Não. Nós já existimos. Então, quando nós encarnamos e fomos deixando de ser bebezinho, criança, fomos tendo entendimento, podemos avaliar, ficamos independentes, realmente nascido, a gente se procura por esse lado, a gente se sente bem com aquelas pessoas, porque tem esses valores bem parecidos conosco. Aí a leitura mesmo coloca a questão que, mas se é assim, se a gente se procura porque a gente se gosta, porque nós temos algo em comum, por que no ambiente familiar nós nos procuramos, né? Vem aquela pessoazinha que destoa do conjunto. E aqui se costuma dizer que é aquela ovelha negra da família. E a leitura dá uma explicação. Ovelha negra da família? Não. É aquela pessoa que nasce, se ela tem valores diferentes, valores morais abaixo, né, do que nós todos temos, por que ela está conosco? Para nós, a leitura diz isso, não sou eu, a leitura diz. Para nós, é uma prova, né? Se nós realmente entendemos a mensagem do Cristo, em que devemos amar a todos, devemos auxiliar na sua caminhada, como Jesus nos fez. Veio aqui para nos ajudar, nos dar compreensão, nos dar condições de seguirmos a caminhada de encontro ao Pai para sermos felizes. Então, esses irmãos, colocados no seio familiar, colocados junto conosco, para quê? Para que nós, se assim entendemos que eles são inferiores a nós, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, para nós que possamos educá-lo, dá-lo condições deles visualizar, dele assimilar aquilo que nós assimilamos. Dar carinho, dar amor. Quantos não tiveram? Quantos têm temperamentos muito difíceis por conta de não ter sido amado, não conhecer esse sentimento? Não é? Então, nós que já conhecemos, nós que estamos moralmente e sentimentalmente mais avançados, progredimos, porque tudo é a lei do progresso, né? Nós progredimos, estamos mais progredidos em relação a ele, então nós temos que dar essa condição, mostrar as verdades, mostrar o carinho, mostrar o amor, mostrar a importância de um se importar com o outro, de um querer bem ao outro. Vamos conseguir? No tempo dele, porque cada um de nós, e ele também, tem o seu livre-arbítrio, mas a semente nós estamos jogando. E é isso que o Pai espera de nós. E é isso que o Pai espera de nós. Né?
E muitas pessoas falam assim também, como o próprio a leitura coloca, a questão, pô, mas se é assim, se nós temos infinitas encarnações, infinitos pais temos, infinitas mães, irmãos, né? E assim, proporcionalmente, como ele coloca. Mas, gente, a gente se procura pelas nossas afinidades. Então, esse grupo não é tão grande assim. Até porque, quando eu venho com você, eu tenho um compromisso que é mútuo de trazer você para o bem, trazer você para a felicidade. Às vezes eu consigo, ótimo, mas às vezes eu piso na jaca, né? Eu faço minha besteira. E aí eu tenho um compromisso com você. Já tinha, de te fazer feliz. Mas na minha vigilância, nas minhas confusões, porque eu estou nesse processo nesse processo de progresso, né? De caminhar para o Pai, eu errei, é normal, mas eu errei com você. Eu errei com você, eu vacilei com você, eu te prejudiquei de alguma maneira, seja coisa simples ou seja coisa mais complexa. Então eu tenho um compromisso de reparar aquele mal que eu te proporcionei. Então nós vamos vendo que nessas idas e vindas, nós nos procuramos, porque nós nos gostamos e nós sentimos que eu tenho um compromisso porque eu poderia ter feito isso e não fiz. O mal também é isso, né, gente? O mal também, vamos dizer, o erro, também é isso. Quando eu tenho a chance de fazer uma coisa boa e por algum motivo qualquer que seja, eu não fiz. Por timidez, por vergonha, não sei, por má vontade, eu não fiz. E aí eu tenho um compromisso. Então a gente vai sempre por essas leis de afinidade, de causa e efeito, em que nós temos que nos amar. E aí, como a gente fala da questão, e aí isso explica a questão da pré-existência, porque essas simpatias e antipatias, se nós fomos criados ali, na concepção, no útero materno, como que nós explicaríamos as simpatias e antipatias, se não tem, se a princípio, pelo que a gente conhece dessa encarnação, não tem nada que justifique? Vem de quê? De uma pré-existência. E aí a gente faz o transporte para a pós-encarnação. De novo, dentro da ótica da doutrina espírita, com relação ao evangelho, tem que ter outras vidas. Porque se não tiver, eu não consigo o progresso esperado pelo Pai, ensinado pelo Mestre Jesus, numa só encarnação. Para que tanto esforço? Aí, e uma outra compreensão que se tem é aquela coisa de a gente morreu o corpo físico, e a gente vai lá grupar céu para um, inferno para outro. Mas aí acabou. Quebrou essa coisa da família, porque a família vai ser dividida a dois grandes grupos, né? Os grupos que estão no paraíso, que vão se conhecer, vão estreitar seus laços de amizades, né? E o outro que está no inferno, que também vão estreitar seus laços, porque vão se procurar, porque para abrandar a dor deles. Não restringe o conceito de família. Então, o Espiritismo, ele não acaba, ele não limita, ele expande, porque todos nós somos uma família, o Pai é o mesmo. E uma coisa linda que a gente vê, a questão do amor, trazido pela questão da reencarnação, é que nessa caminhada a gente se procura para ajudar. Então ele fala, mesmo separado, pois que um está encarnado e o outro não está ainda, mas ele lá, liberto, ele, pelo sentimento, ele está ligado ao seu afeto, aquele amigo, aquele que ele quer bem, aquele que ele gosta. Então, ele, através do pensamento, ele vibra, ele faz uma prece, ele pede ao Pai força para o irmão passar pelas dificuldades. Não é? Então, gente, a reencarnação traz toda essa questão de família, toda essa questão de amor, que não importa onde você está, você sempre está demonstrando o amor pelo outro. Não é? E ele termina aqui nossa hora passa rápido, né? Então, ele resume aqui em dar essas 4 possibilidades, quando se fala de encarnação ou não, né? Do destino do espírito. Ele fala da questão, aí é a visão materialista. Acabou o corpo, acabou tudo, porque o materialista não admite algo além da matéria.
né? Ele já fala uma outra alternativa, que é a do panteísmo, em que cada um de nós, espíritos, seria uma porção do ser maior, do todo, que seria Deus. Também hoje em dia não cabe, porque se a gente fala isso, se nós somos pedaços do Deus, então Deus, onde que está agora, ele está incompleto. Porque vários milhões, trilhões de pedacinhos dele estão espalhados por aí, ele não está completo. E se eu sou parte de Deus, como é que eu posso ter tanto defeito se Deus é perfeito? Então, essa ideia hoje, creio que não mais tem acolhida, né, nos corações. E aí fica a questão das duas últimas, uma da igreja cristã, a igreja, que prega que nós temos uma individualidade, nós não somos nada e nós nem somos parte do todo, nós somos um indivíduo. Só que na concepção da igreja, do entendimento da igreja, após a morte, né, ou o céu, ou o inferno, de acordo com as suas atitudes. E aí está definido, né? Definiu, a partir de um ponto, qual é o seu destino. E dentro da visão da doutrina espírita, também fala da individualidade, mas não tem essa coisa definido, porque o progresso é constante, é contínuo. Nosso objetivo é a encarnação, é chegar ao Pai. E o Pai é perfeito em todas as coisas, né? Então nós temos que ser perfeitos no amor, né? Na justiça, tantas, né? Tudo. O que perfeito que eu digo é perfeito relativo, é na perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só o Pai, né? Se nós fosse possível também ter essa perfeição, seríamos deuses. E aí ele vai contar a ideia de Deus, que é o ser único. Meus irmãos, muito bom, muito gostoso, mais uma vez, poder estar falando com vocês sobre essa questão do Evangelho. Que possamos todos nós juntos, né? Amparados pelo Pai, pelo Mestre Jesus, nos encontrarmos mais uma vez na semana que vem para dar continuidade a esse estudo maravilhoso que é do Evangelho segundo a doutrina espírita. Então, eu me despeço desejando a todos vocês uma excelente semana. Muita paz para vocês.